Fala galera, professor Roberto Siqueira aqui trazendo hoje para vocês uma aulinha voltada só para resolução de questão, tá? Vamos iniciar aqui analisando 3 aulas distintas e 3 matérias distintas de resolução de questões, beleza? O que nós vamos ver, tá? Direito administrativo, direitos humanos e execução penal, beleza? Vamos iniciar com direito administrativo, tá? Vamos lá. Questão 21 aí do material de vocês, tá? Onde ele traz uma questão a respeito dos poderes e deveres do administrador público, tá? Vamos lá, o enunciado. Em relação aos poderes e deveres do administrador público, assinale a alternativa correta. A alternativa A, ele diz que, embora o abuso de poder não seja sujeito à apreciação judicial, a conduta considerada abusiva poderá ser submetida à revisão administrativa. Bom, pessoal, ele traz aí no enunciado da letra A informação, diz que não está sujeito à apreciação judicial. Isso é um ponto que eu deixo aí como destaque, tá? Vamos analisando as demais. A prerrogativa da administração de impor sanções a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre diretamente do seu poder hierárquico. Tá? Essa seria a alternativa letra B. A alternativa letra C, ele diz que, nos termos da legislação vigente, o poder de polícia é exercido pela Polícia Civil no âmbito dos estados e pela Polícia Federal no âmbito da União. Atençãozinha aqui para essa alternativa C. Poder de polícia realmente tem vinculação com a polícia de fato, seja ela militar, civil, federal, penal? Deixo mais esse questionamento aí, tá? Para que vocês possam refletir e a gente continue analisando as questões. Seguindo. Letra D, a alternativa dele diz que os poderes administrativos são uma faculdade atribuída ao administrador público. Ou seja, uma ressalvazinha aqui, quando ele diz uma faculdade atribuída ao administrador público, é basicamente uma forma alternativa de falar. Quando vocês verem isso, aconselho sempre muito a fazer essa interpretação na hora de realizar a resolução da questão. Ele traz, é uma faculdade atribuída ao administrador público. Vocês podem ler isso como é uma opção, tá? Ou seja, você não é obrigado a fazer isso. Eu tenho uma faculdade de fazer ou não, ou seja, eu posso fazer ou não. É basicamente isso que o enunciado quer trazer, tá? Vamos ler novamente do início aqui para ver. Os poderes administrativos são uma faculdade atribuída ao administrador público para garantir em benefício da sociedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que os administradores eles têm essa opção, né, atribuída ao administrador público para agir em benefício da sociedade? Vamos ver a alternativa letra E, tá? O agente público incorre em desvio de poder quando, mesmo dentro da sua esfera de competência, atua afastando-se do interesse público. Pessoal, por óbvio, com certeza vocês sabem disso, que essa é a alternativa correta, né? Letra E. Podem marcar aí no material de vocês, tá? Que essa aí é a alternativa correta, beleza? Vamos seguindo. Ainda sobre direito administrativo, tá? Questão 22. No que se refere aos atos administrativos, então, bom, a gente vai ver aqui agora uma questão que ele trata estritamente sobre atos administrativos. O próprio enunciado, ele já traz para vocês já a forma de cobrança ampla. Por quê? Porque ele já diz, no que se refere a atos administrativos, ou seja, vocês têm que estudar atos administrativos, têm que saber quais são os atos administrativos, absolutamente tudo sobre atos administrativos, porque no decorrer das questões vai trazer alguma outra alternativa aí, tentando levar vocês aí a erro, tá certo? Vamos verificando aí as questões. Alternativa A, a ausência de manifestação da administração em situações em que deve pronunciar-se, conhecida como silêncio administrativo, é considerada como um ato administrativo, independentemente de lei, tá?
independentemente de lei, eu grifaria essa questão aí porque é importante, tá? Pois afeta direta ou indiretamente os administrados. Seria essa a alternativa correta? Vamos seguindo. Alternativa B. Ele diz que os atos administrativos discricionários, tá? Estamos falando agora sobre os atos administrativos discricionários, beleza? Ele diz que não exigem motivação e que a motivação, se houver, em nada afeta a validade do ato administrativo, ante a impossibilidade de vinculação dos motivos, tá certo? Seguindo, o atributo da imperatividade dos atos administrativos diz respeito à possibilidade de o ato ser imediatamente executado, independentemente de solicitação prévia ou posterior do Poder Judiciário. Alternativa D. Um fato administrativo não se pré-ordena à produção de efeitos jurídicos, traduzindo-se em uma atividade material no exercício da função administrativa. Será mesmo? Seguindo, letra E e última opção, ele diz que a alocação de um prédio pela administração traduz um ato da administração, tá? Que, embora regido pelo direito público, põe o particular em posição igualitária com o poder público. Qual alternativa vocês acham que está aí correta, tá? Letra A, B, C ou D? Acertou claramente quem disse letra D, né? Então, só correr para o abraço. Quem errou, dá uma verificadazinha aí nas alternativas e nesses pontos chaves que mencionamos para ver se vocês se confundiram com alguma coisa. Seguindo. Questão de número 23. Questão do número 23, ele diz que o controle exercido por determinado órgão público sobre os seus departamentos denomina-se de controle. Ele traz aí 5 opções, tá? A primeira, seria esse o controle interno, o controle de legalidade, o controle externo, o controle concomitante ou ainda o controle provocado. Isso é uma questão que, para poder ser respondida, ela é extremamente objetiva, tá? Você tem que saber quais são os tipos de controle, beleza, dos órgãos do poder público. Qual a alternativa que vocês marcariam? E, logicamente, acertou quem marcasse o controle interno. Alternativa, letra A. Beleza? Vamos seguindo. Questão número 24. Ele diz que a caracterização de responsabilidade civil do Estado por dano causado por indivíduo que fugiu do sistema prisional. Alternativa A, ela diz que essa caracterização dessa responsabilidade civil, ela seria inconstitucional, porque a própria Constituição veda isso. Então, existe essa vedação na Constituição Federal a respeito dessa responsabilidade civil do Estado. Em casos de danos causados ao indivíduo, a terceiras pessoas, por um indivíduo que fugiu de um sistema prisional, se vocês se recordam dessa vedação, podem marcar, tá? Porque aí seria inconstitucional. Se não lembram, não seria correto. Alternativa B. Mostra-se juridicamente impossível, em razão da ausência de conduta administrativa, quando ocorre fuga de presídio. Seguindo. Alternativa letra C. Deve ser... Desculpem aí. Alternativa letra C, tá? Deve ser reconhecida como base no risco integral, teoria amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência nessa hipótese. Alternativa D. Ele traz aqui como se fosse uma exceção, tá? Qual é a opção? Somente deve ser admitida se comprovado dolo específico de agente da administração em colaboração com a fuga. O que isso quer dizer? Dolo específico do agente da administração em colaboração com a fuga, ou seja, o agente, tá, da administração, aquele que está representando
o Estado ou a União, aí vai depender do sistema prisional, se ele vai ser estadual ou federal. Se ele ajudou, se ele colaborou com essa fuga, tá? Se ele participou ali ativamente, buscando em proveito próprio ou até sem proveito para ajudar o indivíduo que encontra-se ali preso a realizar a fuga. Se sim, basicamente essa seria a alternativa, tá? Letra E. Depende da demonstração de nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta danosa praticada pelo infrator. Um minutinho aí para vocês pensarem sobre a alternativa questão 24, tá? Bom, é lógico assim, letra E, né? Mas por quê? Temos aí uma semelhança entre a letra D e E, pode-se dizer assim. A letra D, ele diz que vai ser admitida quando for comprovada o dolo específico do agente da administração, tá? E a letra E, ele vai dizer que depende da demonstração de nexo causal entre o momento da fuga e a conduta danosa praticada pelo infrator. Ou seja, o que vai caracterizar vai ser essa conduta danosa, tá? No momento da fuga. Então, por esse motivo, é a alternativa E. Beleza? Questão número 25. Ele diz que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, os cargos em comissão se destinam exclusivamente às funções de... Bom, pessoal, cargos de comissão, o que é que estamos falando agora? Aqueles famosos, né, cargos comissionados. Escutamos isso absurdamente em prefeitura, né? No âmbito municipal, na esfera municipal, isso fica mais evidente para a gente porque temos um contato maior aí com a administração. Mas os cargos comissionados não existem, logicamente, apenas no município, tá? Mas em todos os entes. Vamos seguindo. Quais são as alternativas que eles trazem aqui, tá? Cargos de comissão seriam consultoria e atividades de natureza técnica ou operacional? Seriam exclusivamente para isso? Seriam exclusivamente para assessoramento, direção e chefia? Alternativa C, para chefia e atividades de natureza operacional? Alternativa letra D, direção e atividades de natureza técnica? E por fim, alternativa E, consultoria e assessoramento. Qual dessas questões vocês responderiam? Digo logo aí que quando falamos em cargo de comissão, um bizu, né, pode-se dizer assim, lembramos daquele famoso ditado que vemos em município aí, cargo de chefia, tá? Fulano é chefe, é cargo de comissão, né? É um exemplo clássico dessa situação. Detran, o pessoal entra no Detran através de concurso público, né? Os servidores públicos do Estado. Estado de Pernambuco, Detran de Pernambuco, servidor público, realiza concurso, entra ali para o concurso e está ali desempenhando suas atividades no Detran. Mas quem vai ser o chefe do Detran, posso dizer assim, é um cargo comissionado, tá? É uma indicação. Então, esse cargo ele vai ser chefe dos demais. Você pode me questionar, poxa, mas professor, o cara que é comissionado vai ser chefe dos concursados? A gente não está falando aqui sobre isso. O que a gente está falando é a respeito de como ocorre essa indicação para o cargo comissionado. O diretor do Detran pode ser sim um cargo comissionado, tá bom? Vamos lá. Seguindo. Qual dessas alternativas vocês escolheriam como a correta? Diante da informação que eu trouxe, a gente já consegue matar a questão com a opçãozinha final da alternativa B, que traz ali chefia, tá? Assessoramento, direção e chefia. Essas são as exclusivas funções que se destinam aos cargos de comissão, beleza? Letra B. Questão 26, é uma questão mais bem elaborada, né? Vamos lá. Considerando as disposições da Lei 9.784 de 1999, julgue os itens a seguir a respeito de processo administrativo, tá? O inciso 1, a opçãozinha 1 lá, ele diz que o reconhecimento de firma, tá? Pessoal, reconhecimento de firma, vamos só recapitular aqui. O que é o reconhecimento de firma? É você assinar, tá? E levar ao cartório,
reconhecendo, onde o tabelião, que logicamente possui fé pública, vai reconhecer, vai dizer assim, não, de fato essa é a assinatura de Roberto, de fato essa é a assinatura de Marcos. É basicamente para isso, tá? Seguindo, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, não podendo ser feita pelo órgão administrativo a autenticação de documentos exigidos em cópia. Bom, o que é que essa questão traz aqui para a gente? O que basicamente essa alternativa primeira traz é informar que o reconhecimento de firma, eu, Roberto, chego ao INSS, por exemplo, tá, para tirar alguma dúvida ou protocolar um requerimento de auxílio-doença. Chegando lá, o servidor me exige um documento reconhecido firma. Essa exigência, a alternativa, ela diz que só pode ser feita se houver dúvida na autenticidade. Por exemplo, ele pega minha CNH, meu RG e vê que a assinatura está muito diferente. Então, em razão disso, ele pode solicitar. A segunda parte dessa alternativa, a gente tem que entender que ela é dividida em duas afirmações. Ela diz que, não podendo o órgão, ou seja, o INSS, se ele verificar que de fato elas são semelhantes, as assinaturas, tanto do documento oficial quanto do qual eu assinei o requerimento, se são semelhantes, ele não poderia, nesse caso, autenticar esses documentos exigidos em cópia, tá? Ele dizer que autentica, entendeu? Vamos seguindo. A opção 2, ele diz que caso interessado desista de pedir o formulário em processo administrativo, a administração deverá automaticamente extinguir o referido processo e determinar seu arquivamento. Vamos lá, vamos continuando aqui com o exemplo do INSS, que com certeza vai facilitar a vida de vocês, é uma coisa que a gente escuta corriqueiramente, tá? Eu, Roberto, né, vamos supor, sou vendedor em determinada loja, tá certo? Uma loja de roupas. Então, adoeci e vou pedir um auxílio-doença. Nesse intervalo de tempo, eu melhoro e digo que acho que não é necessário, que desejo retornar ao trabalho, tá? Nesse momento, eu vou lá até o INSS e desisto, peço o pedido de desistência do meu pedido, dizendo que estou apto a voltar ao trabalho. Então, nesse caso, a administração, ele deve automaticamente extinguir o meu processo e determinar o seu arquivamento automaticamente, olha a palavra, tá? Vamos seguindo. Procedimento administrativo em que se figure como parte ou interessada pessoa com deficiência física tem tramitação prioritária em qualquer órgão ou instância, tá? Vamos lá, continuando logicamente com o mesmo exemplo. Duas pessoas realizam um requerimento administrativo, tá? No INSS, sobre determinado benefício, tá bom? Então, nessa alternativa, ela afirma que se eu, Roberto, tenho um problema, uma deficiência física, seja a ausência de algum membro ou uma deficiência cegueira, qualquer outra nesse sentido, eu teria prioridade na tramitação perante os demais. Ou seja, seria basicamente que o meu processo deveria ser analisado primeiro do que os demais, tá? Quais são dessas três alternativas que vocês acham que estão corretas, tá? Alternativa 1, 2 ou 3. Um minutinho para pensar. Bom, vamos lá. Claro aí, tá, que o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida na autenticidade. Ok. Mas a afirmativa que não pode ser feita pelo órgão administrativo, essa afirmação, essa segunda parte após a vírgula desse primeira alternativa, ela está falsa, tá? Porque o órgão administrativo, ele pode sim realizar a autenticação desses documentos, tá? Seguindo. Alternativa 2, ele diz que caso o interessado desista do pedido formulado em processo administrativo, a administração deverá automaticamente extinguir o referido processo e determinar o seu arquivamento, tá? Essa alternativa também está errada, tá certo? E por fim, trazemos aí a terceira alternativa, que é obviamente a correta, tanto que a letra correta dessa questão seria B, que é apenas o item 3, que ele diz que o procedimento administrativo que figure como parte pessoa interessada com deficiência
ela tem prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância. Pessoal, esse ponto terceiro, ele é importante mencionar aqui, porque ele traz uma intrínseca relação com o que acontece também em um eventual processo judicial, tá? Aquelas pessoas que são deficientes ou que são idosas, no caso do processo judicial, elas têm uma tramitação prioritária do processo, tá? Então essa alternativa aqui, basicamente, ela possui sim essa relação. Não faria sentido na esfera judicial existir essa tramitação prioritária para uma pessoa com deficiência e um processo administrativo não existir. Existia uma incoerência legislativa aí se isso ocorresse, tá? Então, alternativa correta, letra B, tá? Pessoal, essa foi nossa aula de resolução de questões de direito administrativo, tá? Espero vocês aí nas nossas próximas 2 aulas que temos aí a seguir de direitos humanos e também de execução penal, tá? Aguardo vocês lá, tá?